Fala Caneta Preta, professor Fernando Pedrosa aqui. Hoje nós vamos corrigir o primeiro simulado da CGU, do nosso pacote de simulados que a gente lançou. Eu agradeço, né, primeiramente a sua preferência, a sua confiança, você que está matriculado nesse nosso curso. Isso aqui é só o começo, né? Vão ser 8 simulados e 10 revisões no total que você vai acompanhar. E aqui a gente fez uma divisão dos assuntos pelos professores que a gente vai ver aqui comigo são os assuntos que eu costumo lecionar. Então a gente vai ver aqui arquitetura de software, engenharia de requisitos, a gente vai ver a parte de governança também, né? ITIL, licitações e contratos. E uma novidade, que é um assunto que eu não costumo abordar, mas a gente dividiu aqui entre nós, é Python, né? Python é uma linguagem de programação que eu costumo utilizar no meu dia a dia e que eu particularmente gosto muito. Vou trazer algumas questões para vocês também. A gente vai ter 8 a 9 questões por professor por simulado. E aí, no total, cada simulado vai ter, se eu não me engano, 64 questões, né? Que é o número de questões aí da sua prova da CGU, beleza? Prova da CGU que segue aí o padrão da FGV, né? A Getúlio Vargas vai ser a organização elaboradora dessa prova e é o padrão de múltipla escolha, né? ABCDE, você escolhe a alternativa correta. FGV que costuma se aprofundar bastante em alguns temas. Então, a gente vai seguir esse padrão aqui. Eu vou mostrar as questões a vocês, depois comentar o gabarito e justificar. Ao fazer isso, eu vou também relembrar um pouco desses assuntos que estão envolvidos aqui por trás dessas questões. Lembrando que é uma aula de simulado, né, de correção de simulado. Então, o objetivo aqui é você praticar, é você treinar. Não é uma aula teórica do zero, mas é claro que quando eu comentar cada uma das questões, eu vou fazer uma breve revisão sobre os assuntos, até para você entender a justificativa ali de cada gabarito, beleza? Se você já fez esse simulado, espero que você tenha ido bem. Se não, acompanhe aqui as explicações comigo, que você vai solucionar todas e quaisquer dúvidas que você ainda tenha, beleza? Eu vou fazer mais ou menos por blocos aqui, né? Até para o vídeo não ficar muito grande, fica mais fácil depois de exportar, de editar. Mas aí em cada bloco eu vou abordar aí umas 3, 4 questões, beleza? Vamos começar nesse primeiro bloco aqui. Deixa eu trocar aqui para vocês com a primeira questão. Primeira questão, ela fala sobre arquitetura de software. Eu vou ler aqui o enunciado, analisar as alternativas e a gente discute o gabarito, beleza? Vamos lá. Acerca de conceitos fundamentais da arquitetura de software, assinale a alternativa incorreta. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção aí, que a gente está procurando a alternativa falsa, beleza? Vamos lá, letra A. A arquitetura de software pode ser definida como a organização ou a estrutura dos componentes significativos do sistema que interagem por meio de interface. Essa letra A está verdadeira, né? Não é a alternativa que a gente está procurando. A arquitetura de software tem várias definições. Você não vai encontrar uma única definição, não existe um padrão ISO, digamos assim, que defina o que é uma arquitetura de software. O que a gente tem são as definições que a gente encontra nos livros dos autores renomados, né? No Pressman da vida, no Somerville. Eu falo muito de Pressman e Somerville, mas tem autores brasileiros, por exemplo, o Eduardo Bezerra, que são muito bons também. Só que todas essas definições, elas basicamente dizem a mesma coisa, que a sua arquitetura, ela é a macro-organização do seu sistema. Ela é o esqueleto da sua aplicação. E essa organização, ela normalmente se dá na forma de componentes. Componentes são esses blocos de construção de código independentes, autônomos, bem definidos, né? Que geralmente se comunicam entre si por meio de interfaces bem definidas também. Então, esses componentes, os módulos, os subsistemas, as camadas, né? Uma das primeiras coisas que a gente olha para a arquitetura é isso: quantas camadas ela tem? Qual é o fluxo de comunicação? Então, tá verdadeira essa letra A, né? É o que eu falei para vocês, não há uma única definição, mas essa letra A se aproxima muito de tudo isso que eu acabei de dizer. A arquitetura pode ser definida como essa macro-organização, a estrutura de componentes. E
como eles interagem entre si. Vamos para a letra B. Acoplamento é o grau de dependência de um determinado módulo do programa em relação a outros módulos. E aí é outra característica, pessoal, que cai muito em prova, isso você não pode esquecer. O que constitui uma boa arquitetura de software? A gente tem várias características, mas podemos resumir em basicamente duas delas, que são acoplamento e coesão. Uma boa arquitetura, ela tem baixo acoplamento e alta coesão. Acoplamento é exatamente isso daí, é o grau de dependência de um determinado módulo do seu sistema em relação a outros módulos desse sistema. Se você tem um alto acoplamento, significa que você tem muita dependência entre os componentes do seu sistema. E isso é ruim, porque se você mudar um componente, você tem impactos, às vezes não desejados, nos demais componentes. E isso prejudica muito a manutenção. Então a gente quer ter o menor acoplamento possível. A mesma coisa a letra C, que também está certa. Lembrando que a gente está procurando a falsa. A letra C fala que coesão é a medida do quão fortemente relacionadas são as responsabilidades de um módulo. É exatamente isso. Eu falei que é baixo acoplamento e a gente quer alta coesão, porque quanto maior a coesão, significa que as responsabilidades dos módulos elas são mais claramente definidas. E os módulos, eles, em vez de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eles se concentram em executar funções bem definidas, idealmente em fazer uma coisa só, de maneira bem feita. Então, por isso que a gente quer ter baixo acoplamento e alta coesão. Coesão é isso, é que você tem as responsabilidades claras dos seus módulos de software. Letra D. Uma boa arquitetura, então, deve ter um alto grau de coesão e baixo acoplamento, né? É o que eu venho falando aí desde o começo da questão. Então, tá certa também. Então, a resposta só pode ser a letra E, que a gente está procurando a falsa, né? Lembre-se disso. Letra E. Um dos objetivos de uma boa arquitetura de software é zerar o grau de acoplamento entre seus módulos. Aí isso está falso, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, isso não é nenhum objetivo alcançável num cenário realista. Eu falei que você quer ter o menor acoplamento possível entre os módulos do seu sistema. Eu não falei que você quer ter zero acoplamento, que você não quer ter nenhum acoplamento. Eu não disse isso. Por quê? Porque o acoplamento é exatamente a dependência, né? A comunicação que ocorre entre os módulos. E é óbvio que o seu sistema ele não vai funcionar, né? Os componentes do seu sistema não vão funcionar no vácuo, sem um se comunicar com o outro, porque isso não é realista, né? Um sistema ele tem passagem e comunicação de informações entre os seus módulos. É lógico que isso vai existir. O que a gente quer numa boa engenharia de software, e a gente tem, eu não mostrei nessa questão, mas vai aparecer, eu já fiz todos os simulados, tá? Vai aparecer em simulados mais para frente. A gente tem tipos diferentes de acoplamento e coesão, do pior para o melhor. O que a gente quer é garantir, em cada caso, o melhor tipo de coesão, o melhor tipo de acoplamento. No caso de acoplamento, se um módulo se comunica com o outro, o melhor tipo de acoplamento, porque é inevitável você ter algum grau de acoplamento, é isso que eu estou querendo dizer, é inevitável, mas aí você faz isso do jeito certo, que é basicamente fazendo os módulos do seu sistema se comunicarem por interfaces bem definidas, passando mensagens, né, parâmetros entre eles. Basicamente isso. Aí você pode perguntar, beleza, me dá um exemplo de um acoplamento ruim. Por exemplo, quando um módulo acessa um outro diretamente, manipulando suas estruturas de dados, sem chamar uma função bem definida. Ele vai diretamente lá dentro. Isso é ruim, porque se eu mudar essa estrutura, vai impactar o que chamou. Por exemplo, utilizando variáveis globais, que todo mundo acessa. Variável global é o fim, né? Porque você tem ali um ponto de acesso, todo mundo mexe naquilo. Se você mexer ali, você está dando impacto geral no seu sistema. Variável global não é uma boa ideia, geralmente. E assim por diante. Então, um dos objetivos da boa arquitetura de software é minimizar o grau de acoplamento e não zerar o grau de acoplamento entre seus módulos. Isso não é realista, isso não funciona assim na prática. Está aqui o comentário para vocês. É praticamente impossível você ter zero grau de acoplamento.
O objetivo, na verdade, é você ter acoplamentos adequados, né? Aqueles tipos que eu falei para vocês, que não vai cair nesse simulado aqui hoje, mas vai cair mais para frente, né? Já estou dando a dica. É você ter tipos adequados de acoplamento entre os seus módulos, beleza? Então, letra E, a resposta dessa questão. Essa letra E está falsa. Vamos para a próxima. É uma questão sobre padrões de projeto, pessoal. O método add da classe Java AWT Component, Java AWT, pessoal, para quem não conhece, isso aqui não é uma questão sobre Java, apesar de que Java está no seu edital. Então, é até bom comentar porque pode cair. O AWT de Java é uma das primeiras bibliotecas gráficas, né, de você pintar componentes gráficos na tela de Java. AWT, se eu não me engano, é Abstract Windowing Toolkit, ou seja, um toolkit de você ter widgets abstratos ali, componentes abstratos gráficos na tela. Então, a questão está falando, o método add é onde você consegue adicionar um componente gráfico, né, de Java AWT Component, tem a seguinte assinatura: public component add, passando um componente para dentro do método add. Beleza. Ou seja, é um método de uma classe que adiciona componentes da mesma classe que o define, o que permite compor objetos similares de forma que eles possam ser manipulados como um só. Isso é um exemplo de aplicação de qual padrão de projeto? Vamos lá, padrões de projeto. A gente tem, aí eu estou falando dos padrões de projeto clássicos, né, do Gang of Four. A gente tem uma coleção de mais de 20 padrões que foram catalogados lá no início dos anos 90 e que são utilizados até hoje como soluções comprovadas para problemas de software que se repetem. Então, está lá no seu edital, padrões de projeto. Ele aparece lá sem muita pompa, sem chamar muita atenção, mas pode ver no seu edital que lá no meio, se eu não me engano, na parte de desenvolvimento de sistemas, aparece padrões de projeto. Esse assunto aqui é sobre isso. Um padrão de projeto é exatamente isso, é uma solução que te dá uma ideia de como resolver um problema comum de engenharia de software. Problemas comuns como qual é a melhor forma de eu criar certos objetos em determinadas situações. Sempre tem uma situação específica, né? Um padrão de projeto, ele pega uma situação específica para resolver. Como é que eu consigo adaptar interfaces que não conversam entre si? Como é que eu faço para escolher a melhor estratégia de execução de um algoritmo? Então, são um catálogo de vários padrões. Aqui eu vou comentar os que estão aparecendo, né, nas alternativas, não vou comentar todos, não daria tempo. Mas aí, cada um deles tem uma ideia, né? Tem uma implementação por trás. Assim, mais do que você decorar o objetivo do padrão, porque muita gente só decora o objetivo principal do padrão, né? É você lembrar qual é a ideia, qual é o problema que aquele padrão visa resolver. E é exatamente isso que a questão está perguntando. Então, eu tenho um componente, uma biblioteca de componentes gráficos, aí no caso em Java, mas poderia ser em qualquer linguagem, tá? Padrão de projeto não depende de linguagem de programação, poderia ser padrões aqui em, sei lá, Python, não tem importância. Então, o cenário que a questão está colocando é que você tem uma biblioteca gráfica, um método dentro de uma classe component que adiciona componentes que são do mesmo tipo da classe que eu defini. Ou seja, dentro da classe component, eu tenho um método add que adiciona components. Ele está adicionando ele mesmo. Qual é o padrão que faz isso daí? Eu vou direto para a resposta, pessoal, e depois vou comentar as outras. Esse é o padrão composite. Padrão composite, eu lembro até que na minha aula de padrões de projeto, o exemplo que eu uso, e é muito comum de você ver esse exemplo, é de construção de árvores. Em algoritmos, né, e estruturas de dados, muitas vezes a gente tem que montar estruturas de árvores. Estrutura de árvore B, árvore AVL, árvores sintáticas. E uma árvore, você começa com um nó de raiz, né? Isso que eu estou falando aqui, acho que a maioria de vocês vai lembrar aí quem fez curso de ciência da computação, por exemplo. A gente estuda tudo isso na faculdade, você vai lembrar bem. A gente começa com um nó de raiz e vai adicionando outros nós aí embaixo. Quando eu adiciono um nó, ele pode ser uma folha, que é um nó que não tem filhos,
ou ele pode ser uma subárvore, né? Quando eu vou tratando ali aquele componente. E aí, quando eu adiciono uma subárvore, ele tem filhos debaixo dela. Só que eu adicionar folhas ou subárvores, eu como usuário disso, né? Eu, usuário programador, né? Eu estou programando essa estrutura, eu quero tratar objetos similares e manipular eles como um só. Então, eu não quero saber se eu estou adicionando uma folha ou uma subárvore. Então, o que que eu faço? Eu faço com que tanto a folha como a subárvore, elas herdem de um componente pai. E aí esse add que eu vou dando na minha árvore, adicionar filhos à esquerda ou filhos à direita da árvore, depende da sua estratégia aí, tem tipos diferentes de árvore, né? Eu simplesmente dou um add componente. Se esse componente é uma folha, ou se é uma subárvore que tem componentes dentro dela, não importa. Isso fica transparente para o programador. Aqui nessa questão, o exemplo é um pouco diferente, mas é a mesma ideia, é exatamente a mesma ideia. Eu estou na biblioteca gráfica, onde eu quero adicionar componentes gráficos na minha tela. Geralmente, quando você adiciona componentes gráficos na tela, pessoal, é uma coisa dentro da outra, concorda? Eu tenho uma janela, né, uma window. Dentro dessa janela, eu tenho, por exemplo, menus. Dentro dos menus, eu tenho as opções do menu e do lado da opção eu posso ter ícones. Tudo isso são componentes gráficos. E eu não quero ter na minha biblioteca vários métodos para cada componente, porque seria uma coisa absolutamente inviável. Eu não quero ter um método do tipo adiciona janela, adiciona menu, adiciona ícone do menu. A quantidade de métodos que você teria para manipular objetos, é isso que a questão está falando, né? Exatamente isso que o padrão se propõe. Objetos similares, mas eu quero manipular eles como um só. Eu não quero ter 350 métodos de add diferentes. Não é assim que funciona. Aí você usa o padrão composite. É exatamente isso. Você cria uma superclasse, no caso aí componente, que é o pai de todo mundo, geralmente uma superclasse abstrata, né? Porque você não vai adicionar um componente abstrato na sua tela. Você vai adicionar um menu, você vai adicionar uma janela, que herdam desse componente abstrato, mas são componentes concretos. E aí você tem um único método, onde você tem um componente sendo passado. Só que em tempo de execução, você passa um filho desse componente. Mas o filho de um componente, né, ou seja, um componente que herda do componente, ele é um tipo desse componente. Então eu posso passar ali que, por polimorfismo, a aplicação vai resolver para mim, né? A linguagem vai resolver para mim. Então, composite é a resposta dessa questão. Eu vou comentar as outras rapidamente, porque são padrões que não tem nada a ver. Por exemplo, factory method é aquele que você deixa. É um padrão criacional, é um padrão de fábrica, não tem nada a ver com um padrão de estrutura, que foi o que a questão colocou. É aquele que você deixa para as subclasses tomarem certas decisões, para você instanciar melhor os objetos. Tem nada a ver com padrão de estrutura, padrão criacional. Adapter é um padrão estrutural, mas é para adaptar interfaces incompatíveis que não conversam entre si, e aí você faz com que elas sejam compatíveis. Bridge é para você desacoplar duas coisas. Desacoplar um conceito da sua implementação. Não, também é um padrão estrutural, mas não tem nada a ver com isso de você manipular objetos de maneira similar. Composite, né, a resposta da questão, como eu expliquei. E o facade, né, a famosa fachada, é só para você simplificar o acesso a determinadas interfaces. Também não tem a ver com essa história de compor objetos similares, beleza? Então, letra D, a resposta dessa questão, está aqui, né? Composite é o padrão que compõe zero ou mais objetos similares de forma que eles possam ser manipulados como um só. Muito utilizado nas bibliotecas gráficas de Java, como Swing e AWT. As bibliotecas mais clássicas aí de Java, né? Eu lembro que eu usei isso daí bastante. Hoje em dia não se usa, praticamente não se usa mais essas bibliotecas gráficas, até porque 95% das aplicações ou mais são aplicações web. Então a gente usa HTML, a gente usa CSS. A gente não fica fazendo mais aplicação desktop como antigamente, é muito raro. Mas ainda existe, né? Você pega aí, por exemplo, sei lá, um aplicativo da Receita, né, do imposto de renda. Aquele aplicativo ali claramente é feito em Java.
Eu não sei se eles usam a WT, Swing ou outra tecnologia, mas aquilo ali claramente é feito em Java, você instala no seu computador, mas é cada vez mais raro. Mas enfim, essa questão não é sobre Java. Composite é esse padrão, tá? Que você consegue adicionar componente dele próprio ali dentro, de forma que você possa manipular como uma coisa só, ok? Vamos para a próxima questão, a última desse bloco aqui, para não ficar muito grande. Agora falando sobre metodologias de software, ciclo de vida e processos de desenvolvimento. Vamos lá. Sobre o modelo de ciclo de vida baseado em componente, assinale a alternativa correta. Então, modelo de ciclo de vida baseado em componente. Modelo de ciclo de vida, a representação abstrata e simplificada de desenvolvimento de software, geralmente apresentada a partir de uma perspectiva específica. São aqueles que a gente estuda, né? Cascata, espiral, iterativa incremental, modelo baseado em componentes, prototipagem, etc, etc. Aqui ele está falando especificamente do modelo de ciclo de vida baseado em componentes, está lá no edital de vocês também. Aparece como processos de desenvolvimento, modelos de ciclo de vida, alguma coisa assim. Letra A. O modelo de ciclo de vida baseado em componentes propicia redução de custos e entregas mais rápidas, mas geralmente não é possível assegurar a qualidade dos componentes. Veja, o modelo de ciclo de vida baseado em componentes, a ideia central, toda a sacada desse modelo de ciclo de vida é que você não tem que fazer as coisas do zero. É que você tem uma biblioteca, um repositório de componentes já testados, confiáveis, estáveis, né, estabilizados, que você pode selecionar esses componentes e integrar na sua aplicação. Isso é muito comum em ferramentas, né, porque um modelo acaba se misturando com o outro, né? Isso é muito comum em ferramentas RAD, né, de Rapid Application Development. Ferramentas como Delphi, Oracle Apex, essas ferramentas que a gente vê aí na Microsoft, por exemplo, que hoje em dia eles chamam de no-code ou low-code, né? Ou seja, você consegue programar, mas sem precisar mexer com código. Todos esses sistemas, todas essas ferramentas, elas são baseadas em componentes, porque você vai basicamente montando um quebra-cabeça. Você vai arrastando e soltando ali e integrando componentes que já existem. Então, geralmente sim, propicia a redução de custos. A ideia é exatamente isso, né? Você entregar mais rápido, porque você já tem um monte de coisa pronta, mas geralmente você não consegue assegurar a qualidade dos componentes. Aí não, aí tá falso. Essa letra A tá falsa exatamente por esse finalzinho aí. E a ideia é exatamente você partir de um repositório ou uma biblioteca de componentes estabilizados, confiáveis. Ou seja, que tem qualidade. Imagine você está usando aí uma ferramenta da Microsoft, por exemplo. Se você usar aí o Power Automate, por exemplo, da Microsoft, eu não sei quantos de vocês usam aí. A gente usa na minha organização para conectar ali as aplicações Microsoft, por exemplo. Você está partindo do princípio que o componente, por exemplo, de Outlook, que você usa para mandar um e-mail, ele é confiável, né? Que ele tem qualidade, porque afinal de contas ele está sendo disponibilizado pela própria ferramenta. Então está errada essa letra A. Você parte da premissa que o componente ele foi validado, que ele tem qualidade. Letra B. Normalmente ocorrem duas etapas relacionadas a requisitos no ciclo de vida baseado em componentes: a especificação de requisitos e posteriormente a modificação de requisitos. Aí essa letra B está certa. Você tem que lembrar do seguinte: o ciclo de vida baseado em componentes, ele tem uma característica diferente de todos os demais. Que ele pega o seu ciclo de engenharia de requisitos e ele divide em basicamente duas grandes etapas. Na primeira, você está especificando os seus requisitos de acordo com o que você levantou com seus usuários. O usuário vai chegar para você e vai dizer, ó, eu quero uma tela assim que eu consiga pesquisar tal e tal coisa, inserir e atualizar outras coisas. Beleza. E eu quero que esse botão aqui seja nessa posição e dessa cor. Ok. Então você levantou o requisito com o usuário. Só que você tem que lembrar que você está usando um processo baseado em componentes. Então a ideia do processo baseado em componentes não é que você
não vai programar em nenhum momento. Não, não é essa a ideia. Você pode executar código. Eu falei para vocês, tem no code, que é zero código, e tem ferramentas de componente que a gente chama de low code, que é com pouco código. Mas a ideia é que quando você usa esse tipo de modelo, que você dê uma modificada nos requisitos para que eles se encaixem nos seus componentes. Porque a partir do momento que você está usando componentes, se você tem requisitos muito flexíveis, né, muito diferentes do que os seus componentes fazem, aí não faz o menor sentido você usar componente, porque você vai ter que implementar tudo do zero de novo. Então, é exatamente dessa forma que ocorre. Primeiro você especifica e aí vê o que é que o usuário quer e depois você chega para o usuário e diz, ó, eu tenho uma coisa que faz algo parecido com o que você quer. Mas esse componente que eu tenho pronto, o botão, ele é de outra cor e fica mais ou menos em outra posição aqui. Pode ser? Então você tem uma outra etapa de negociação com o usuário e geralmente ele aceita, né? Porque, assim, claro, o importante é você executar as regras do sistema corretamente. Agora, se você tem uma outra adaptação ali, por exemplo, de interface ou adaptações cosméticas, geralmente isso não tem problema, ok? O problema é quando você tem requisitos de negócio que você não consegue implementar com seu componente. Assim, o requisito é tão diferente que você não teria componente viável para aquilo. Aí, esse seu processo ele já começa a ficar falho, né? Já é um candidato para você procurar outra coisa. Por exemplo, usar um processo iterativo incremental, desenvolver com outra linguagem, coisas desse tipo. Mas a letra B está certa, então, é a resposta da questão. Geralmente eu tenho duas etapas. Eu especifico os requisitos e depois eu tento modificar esses requisitos para encaixar aos componentes que eu tenho disponíveis. Vamos ver o erro das outras. Nesse modelo, o componente ele deve ser executável, independente, padronizado e personalizado para o sistema específico em desenvolvimento. O erro dessa letra C é que os componentes eles realmente são executáveis, independentes, padronizados, mas o componente que você pega geralmente é de uma prateleira. É isso que eu estou querendo ressaltar aqui para você. É como eu falei, pensa lá que você está na plataforma da Microsoft, por exemplo. Eu tô citando esse exemplo da Microsoft porque hoje em dia é muito comum, muitas pessoas utilizam. E aí, eu quero um componente aqui de mandar e-mail. Então, você vai arrastar o componente do quê? Do Outlook, certo? Para mandar e-mail. Esse componente, ele não é específico do seu sistema. Então, o erro da questão está naquele final ali. Ele é personalizado, o erro da letra C, né? Ele é personalizado para o sistema específico em desenvolvimento. Não, o componente ele é genérico. Ele tem entradas e saídas. Aí você tem que ver de novo se aquilo se adequa ao seu requisito. E se você tem que modificar alguma coisa. Que às vezes o componente ele tem alguns pontos de modificação, mas em geral ele não é personalizado e específico para o seu sistema. Ele é genérico. Ele é generalizado para que possa ser aplicado em várias situações, em vários sistemas, ok? Qual é o erro da letra D? Quanto mais funcionalidades um componente tiver, maior será o seu potencial de reuso. É o contrário. Veja, quanto mais single-minded, né? Ou seja, focado em uma única coisa e fazer aquilo bem feito for um componente, maior será o seu potencial de reuso. Se ele fizer muitas coisas ao mesmo tempo, você vai começar a ter problemas em encaixar aqueles componentes nas situações que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso de um componente de fazer log, né, de registrar o histórico aqui das transações. Ou eu preciso de um componente que faça login e logout, né, um componente de segurança, por exemplo, componente de autenticação. Acho que esse é um exemplo melhor. O componente de autenticação, ele basicamente tem que fazer login e logout, só. É basicamente isso. Só que se você pega esse componente e começa a colocar nele outras coisas, do tipo, não, esse componente aqui você também pode fazer impressão. Tipo, não tem nada a ver. Ou registrar o log das transações. A gente viu aí recentemente até componente famosíssimo de Java, o Log4j, que foram encontradas algumas falhas de segurança nele. Você não quer misturar os assuntos, é isso que eu quero dizer. Então, quanto mais funcionalidades um componente tiver, menor será o seu reuso. Porque você não vai conseguir encaixar ele em lugar nenhum. Quanto mais
bem claramente especificadas são as suas responsabilidades, aí você vai ter mais reuso com ele, porque você vai conseguir encaixar em situações específicas, beleza? E letra E, o componente geralmente é responsável por manipular e tratar suas próprias exceções. Não, não, falso também essa letra E. Veja, um componente, ele pode gerar exceções. Por exemplo, vamos usar o meu exemplo lá da autenticação. O componente de autenticação, que faz login e logout, ele pode gerar exceções do tipo login válido ou não seguiu a política de segurança, né, do tamanho da senha. Ok, ele pode fazer esse levantamento de exceções, mas veja, ele está levantando uma exceção, ele está jogando a exceção para cima, de forma que a aplicação possa capturar essa exceção e dar o tratamento que ela quiser. Porque o tratamento de exceção depende da sua regra de negócio, que depende da sua aplicação. Então, a aplicação é que faz o catch disso, né? Captura, e aí eu mostro a mensagem na tela, mando uma mensagem, sei lá. A aplicação faz o que ela quiser com isso. Então, a aplicação é que é responsável por manipular e tratar as exceções que são levantadas pelos componentes. O componente só dá o throw, ele só joga a exceção para cima, ok? Então, falso essa letra E por causa disso. Aqui os comentários, né, só para relembrar, aquela história da letra A, né, da qualidade dos componentes, ela geralmente é assegurada, pois os componentes foram previamente testados. Não tem aquela história de você não confia na qualidade. Letra B. A especificação de requisitos determina o que será necessário ao sistema. Depois você modifica os requisitos para tentar adequar aos componentes. É a letra correta dessa questão. Letra C. O componente ele deve ser genérico, não é personalizado para a sua aplicação. Letra D. Quanto mais funcionalidades, menos coeso e, portanto, com menor potencial de reuso. A letra D é aquela que fala sobre quanto mais funcionalidades, maior vai ser o reuso. Não. Quanto menos funcionalidades, mais coeso ele é. Então eu quero ter poucas funcionalidades e bem definidas. E letra E, um componente geralmente, como eu falei agora no final, apenas levanta as exceções. A aplicação cliente é que trata essas exceções. Está aqui para a gente fechar esse nosso bloco graficamente esse processo genérico baseado em componentes. Então, assim, primeiro você especifica os requisitos, vê o que é que o seu usuário quer, né? Depois faz uma análise dos componentes que você tem. E aí, baseado nos componentes que você tem, você pode modificar alguns requisitos. Ou seja, você tenta encaixar os requisitos que você levantou nos componentes que você tem. Aí depois você valida, desenvolve, né? E integra isso no seu sistema. Mas essa parte de requisitos aqui que vocês estão vendo na esquerda é exatamente isso. Ela ocorre em duas etapas. Primeiro a especificação e depois você modifica para tentar encaixar nos componentes que você analisou ali no meio. Ok? Beleza, pessoal. Vamos lá, no próximo bloco a gente continua com mais questões aqui, para esse aqui não ficar muito grande aqui, ficar ruim depois, até para editar o arquivo. Vamos lá. Muito bem, pessoal, voltando, vamos para a quarta questão aí das minhas questões do primeiro simulado da CGU. Essa questão ela fala sobre engenharia de requisitos. Vamos ver aqui o que é que está sendo proposto. Sobre os diferentes tipos de classificação de requisitos, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, engenharia de requisitos. A gente estuda algumas coisas lá na nossa aula. A aula ela é muito baseada no processo de engenharia de requisitos, né, proposto aí pelos principais autores, principalmente o Somerville, onde a gente começa lá do estudo de viabilidade, depois vai para elicitação e análise, especificação, validação de requisitos e, como uma etapa paralela, a gente tem a gestão de requisitos, né, que cuida de mudanças de requisitos. Mas antes da gente entrar nesse processo de engenharia de requisitos, a gente fala sobre os requisitos propriamente ditos, suas classificações, seus tipos. Então, é sobre isso que a questão está falando. Existem vários tipos diferentes de requisitos e, mais uma vez, né, um assunto que está no seu edital, pode procurar lá. Requisitos é um assunto que cai muito em prova. Requisitos é um assunto que, se você não está familiarizado, não estudou, eu recomendo que você
dê uma revisada. A gente vai revisar aqui também nas nossas aulas, mas é um assunto bastante importante. Vamos lá, sobre os diferentes tipos de classificação de requisitos. Letra A. Requisitos de usuário são descrições detalhadas de funções e operações do sistema em baixo nível de abstração. Não. Quanto ao nível de abstração, a gente tem basicamente dois tipos de requisitos: requisitos de usuário e requisitos de sistema. Essa letra A definiu requisitos de sistema, que são essas descrições mais detalhadas das funções, uma coisa mais técnica, mais baixo nível. Requisitos de usuário, normalmente eles são propostos na própria linguagem do usuário, né? Na própria linguagem de negócio, e são mais simples, até porque o usuário ele não é obrigado a ter um conhecimento técnico detalhado de implementação de sistemas. Ele vai te passar basicamente o que ele acha, o que ele deseja, né, que o sistema faça. E é papel do analista de requisitos fazer essa ponte, fazer exatamente essa tradução, né, do requisito do usuário para o requisito do sistema. Um bom analista de requisitos, ele faz exatamente isso. Ele escreve depois os requisitos de uma forma que os programadores consigam entender. Então, essa letra A aí não é requisito de usuário, é requisito de sistema. Letra B. Uma outra classificação, pessoal, nessa letra B, é sobre a qualidade dos requisitos. Vamos lá. Requisitos esperados estão implícitos no produto ou sistema, sendo tão básicos que o usuário nem os declara explicitamente. Vamos lá. Quanto ao nível de qualidade, você pode ter basicamente três tipos de requisitos. Requisitos normais, e aí a literatura chama de normal mesmo, tá? Normal. Um requisito normal é o que você especifica e que são as funcionalidades, as capacidades, os serviços do seu sistema. Isso é um requisito normal. Requisitos fascinantes, que são aqueles que superam as expectativas do cliente. Eles vão além. Então, você especificou com o cliente que você ia desenvolver um sistema web e no final você entrega um sistema web e uma aplicação mobile. Isso superou a expectativa dele. São requisitos fascinantes. E o requisito mais bobinho de todos, que é exatamente o que essa letra B está colocando, são os requisitos esperados. Um requisito esperado, ele é um sinônimo dele, é exatamente isso, é um requisito implícito. Ele é um requisito tão básico que o usuário ele nem cogita especificar aquilo para você. Do tipo, você está fazendo um sistema web e o usuário chega para você e fala: ó, esse sistema aí, você tem que ter a possibilidade de navegar com o mouse e com o teclado na tela, tá? É tipo, isso é óbvio. Né? É óbvio, você vai navegar como no sistema. Então, assim, nem compensa, nem vale a pena você especificar esse tipo de requisito, porque é uma coisa tão óbvia, tão básica naquele domínio de aplicação que já é um requisito esperado. Então, essa letra B é a resposta da questão, tá certa. Requisitos esperados são esses requisitos implícitos, que são tão básicos que o usuário nem os declara explicitamente. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Requisitos não funcionais vêm do domínio da aplicação e definem as funcionalidades do sistema. Aí não, né? Requisitos não funcionais ou funcionais, eles são classificações quanto à funcionalidade, né? Requisitos funcionais são os serviços, as capacidades, as funcionalidades do seu sistema. Requisitos não funcionais geralmente são qualidades, restrições, características sobre essas funcionalidades. Então, RNFs clássicos são desempenho, usabilidade, tempo de resposta, etc. Requisitos não funcionais, eles então são essas características, essas qualificações sobre os seus requisitos, e não é o que a letra C falou. Né? Essa história de vem do domínio da aplicação geralmente são requisitos de domínio e define as funcionalidades do sistema, são requisitos funcionais. Então essa letra C misturou três coisas diferentes. Tá falsa por causa disso. Letra D. E aí a gente entra na última classificação que eu queria comentar com vocês aqui, que é a classificação de requisitos quanto à sua estabilidade, digamos assim, quanto à sua probabilidade de mudanças. A letra D fala: requisitos emergentes são considerados requisitos permanentes e surgem à medida que a compreensão do cliente do sistema aumenta. Não, ele misturou duas coisas aí, por isso que a letra D está errada. Quanto à estabilidade de requisitos, você pode ter basicamente dois grandes tipos: requisitos permanentes ou requisitos voláteis. Requisitos permanentes, eles são
ligados intimamente ao negócio da sua aplicação e mudam um pouco, né? Porque eles traduzem o core daquele sistema, né? As regras de negócio daquele sistema. Já os requisitos voláteis, por N razões, eles mudam mais. Eles têm uma maior probabilidade de mudança. Requisitos emergentes, eles realmente vão surgindo à medida que a compreensão do cliente do sistema aumenta. Só que eles não são requisitos permanentes. Então, letra D, requisitos emergentes são considerados requisitos permanentes? Não. São considerados requisitos voláteis, exatamente porque tem uma maior probabilidade de mudar. Letra E, requisitos mutáveis, normalmente, ou voláteis, né? Geralmente são resultado da introdução do sistema no ambiente do usuário. Essa letra E está falando de requisitos consequentes, que são uma subclassificação de requisitos voláteis. Eu acho que vai ficar mais claro aqui para vocês no comentário. Então, já falei, né? Que letra A, requisito de sistema ou requisito de usuário. Requisito de usuário é mais abstrato, requisito de sistema é mais concreto. Letra B é aquela letra correta, onde a gente falou de requisitos esperados, né? Que são os requisitos implícitos. Letra C, requisitos não funcionais, eles são características, são qualificações. A letra C misturou com requisitos de domínio e requisitos funcionais. E aí a letra D e E falam exatamente sobre os requisitos voláteis, né? A resposta da questão é a letra B, que fala sobre requisitos esperados, mas só um comentário aqui então sobre esses requisitos voláteis. São esses que podem se modificar ao longo do tempo e eles são subclassificados da seguinte maneira. Requisitos mutáveis, eles se modificam por causa do ambiente do sistema, né? Então o ambiente mudou, o requisito mudou. Então mudou a tecnologia, mudou a implementação, você muda o requisito por alguma razão. Requisitos emergentes, eles são chamados assim porque eles vão emergindo à medida em que a compreensão do cliente sobre o sistema aumenta. Isso é muito comum, né? No começo o cliente sabe pouca coisa sobre o sistema e ele vai entendendo cada vez melhor, e isso vai gerando novos requisitos. Esses requisitos são classificados como requisitos emergentes. Requisitos consequentes, eles são uma consequência da introdução do sistema no seu ambiente-alvo. Isso é também muito comum. Depois que eu implantei o sistema no seu ambiente-alvo, que o cliente ou o usuário vê aquilo funcionando, a primeira coisa que ele faz é, pô, lembrei que a gente precisa de outra coisa aqui. Por quê? Porque ele está vendo. Quando você vê o negócio rodando, você vai começando a, como uma consequência, por isso o nome, né? Requisitos consequentes. Como uma consequência disso, você começa a lidar com novos requisitos. E requisitos de compatibilidade, eles dependem de outra coisa, seja um equipamento, um processo. E aí, conforme essas outras coisas mudam, esses requisitos também mudam, beleza? Então, relembrando aqui para vocês, requisitos voláteis. Tem várias classificações de requisitos, né? Foi sobre isso que a questão falou. Quanto à abstração, quanto à qualidade do requisito, quanto à própria funcionalidade e quanto à sua estabilidade, que foi o que eu falei agora no final. Podem ser mais estáveis ou mais voláteis. Os voláteis são subdivididos nessas subcategorias aí que vocês estão vendo na tela. Ok? Tudo bem. Vamos para a próxima. Opa, agora a gente vai mudar de área, né? Outros assuntos que eu dou aula também, como vocês já sabem, são os assuntos de governança e gestão de TI. Então agora a gente está saindo de engenharia de software, está chegando na segunda metade aqui do simulado. A gente vai ver algumas questões de governança e gestão. Vamos lá. Essa questão é sobre ITIL 4. ITIL, um framework para gerenciamento de serviços, onde você tem práticas de gerenciamento, tem princípios orientadores, tem um modelo de 4 dimensões. Esses conceitos, pessoal, eles vão aparecer em próximos simulados aí. Só que a prova da CGU ela foi bem específica ao qualificar algumas práticas da ITIL 4. Ela falou, por exemplo, especificamente sobre controle de mudanças. Se eu não me engano, tem gerenciamento de liberações, tem central de serviços, coisas como essas, que aí eu estou fazendo questões específicas de ITIL 4 acerca dessas práticas de gerenciamento, beleza? Para a gente ficar bem seguro quanto a isso. Então vamos lá. Sobre a prática de controle de mudanças na ITIL 4, não é nem V4, tá? Isso aí é um erro meu, é na ITIL 4, a gente não chama mais de V4, mas tudo bem, isso é só um detalhe.
Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Mudança é a adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa ter um efeito direto apenas nos serviços. Essa letra A está errada, porque, veja, mudança realmente é isso, né? É você adicionar ou modificar ou remover alguma coisa que afete os serviços, mas esse efeito que ocorre nos serviços, ele pode ser direto ou indireto. A mudança não é apenas aquilo que eu estou modificando diretamente no serviço. Se eu modifiquei, por exemplo, um item de configuração de outro serviço, mas que pode afetar o serviço anterior, ou seja, é um efeito indireto, isso também é considerado uma mudança. E aí, por ser considerado uma mudança, passa por todo o processo de gerenciamento de mudanças, né? De análise, de priorização e autorização ou rejeição da mudança. Então, que possa ter um efeito direto ou indireto. Isso daí é glossário da ITIL 4 diretamente, tá, pessoal? Letra A falsa por causa disso. Letra B. Mudanças padrão são aquelas que precisam ser programadas, avaliadas e autorizadas após um processo. Não é nem o processo, a prática de gerenciamento de mudanças e controle de mudanças na ITIL 4, ela tem basicamente três tipos de mudança. Mudança padrão, mudança normal e mudança emergencial. A mudança normal é essa daí que vocês estão vendo. São mudanças desculpa, é a letra B ali. São mudanças que precisam ser programadas, avaliadas, autorizadas depois de você seguir um processo. Isso é a mudança normal. Ela passa por todo esse processo. A mudança emergencial, né, indo para o outro lado aí do espectro, é aquela que precisa ser implementada o mais rápido possível, geralmente porque ocorreu algum incidente. O próprio nome está falando, é uma emergência. Mudanças padrão, né, em inglês as standard changes, elas são mudanças de baixo risco. São mudanças que você já sabe como resolvê-las, você já tem um script para elas, do tipo, sei lá, refresca minha senha aí no sistema, muda minha senha. Isso é uma mudança padrão, você não precisa passar por todo o processo, né, rezar a missa completa para esse tipo de mudança. É uma mudança? É, mas é uma standard change, é uma mudança padrão. Então, essa letra B está falsa, porque mudança padrão são essas de baixo risco e já pré-autorizadas. O que a letra B definiu foi a mudança normal. Letra C, mudança normal são mudanças pré-autorizadas e de baixo risco. Ou seja, a letra B está trocada com a letra C. Porque a letra C está definindo mudança padrão. Então, trocou uma com a outra. A letra C também está errada. Mudanças normais são pré-autorizadas e de baixo risco? Não. Essas são as mudanças padrão, standard change, sendo bem compreendidas, totalmente documentadas e por isso podem ser implementadas sem a necessidade de autorização adicional. Isso realmente é verdade, mas para mudanças padrão, não para mudanças normais. Então a letra B está trocada com a C. As duas estão erradas. Letra D. Enquanto a prática de gerenciamento de mudança organizacional foca nos aspectos humanos das mudanças, o controle de mudanças é focado nas mudanças em produtos e serviços. Aí a letra D está certa. Porque veja, a ITIL 4, se eu não me engano, são 34 práticas de gerenciamento em três categorias diferentes: gerenciamento geral, gerenciamento de serviços e gerenciamento técnico. Lá no gerenciamento geral, existe realmente essa prática daí chamada gerenciamento de mudança organizacional. Mas como o próprio nome está falando, ela é focada na organização. Ou seja, nos aspectos humanos, de você treinar as pessoas, de você conscientizar, de você ter patrocínio. Porque quando você vai implementar um projeto de gerenciamento de serviços na sua organização, você precisa ter as pessoas juntas com você. Então, o gerente de serviços, ele usa essas práticas de gerenciamento de mudança organizacional para mudar a própria organização. Só que o controle de mudanças, que é essa prática de gerenciamento de serviços, ela foca especificamente nos serviços. E é isso que a gente está falando aqui na questão.
Ou seja, de você mudar um componente, um item de configuração do serviço, um ativo, e aí você passar por esse processo de avaliação, de programação da mudança, de autorização, certo? Então a letra D está certa, é a resposta da questão. A prática de gerenciamento de mudança organizacional foca mais em aspectos humanos, aspectos organizacionais. Controle de mudanças é específico de serviços, é as mudanças em cima de serviços, sejam elas diretas ou indiretas. Beleza? Qual é o erro da letra E? A pessoa ou grupo responsável pela autorização de uma mudança na ITIL 4 é conhecido como Comitê de Mudanças. Errado. Isso aí na ITIL 3, na ITIL V3, realmente existia um papel chamado Comitê de Mudanças, Comitê de Gerenciamento de Mudanças, mas na ITIL 4, agora a gente chama de Autoridade de Mudança. Isso aí é simplesmente do glossário, tá? Ah, professor, por que é assim? Porque é definido dessa forma no glossário da ITIL 4. Change Authority, certo? Autoridade da mudança. É essa galera ou uma pessoa, um cargo específico responsável por analisar todo esse processo daí. Chama agora de Change Authority, autoridade da mudança. Então, beleza, letra D é a resposta da questão. Então, relembrando os erros aqui, né? Na letra A, ele diz que a mudança só pode ser um efeito direto. Não, o efeito também pode ser indireto nos serviços. Letra B e C trocaram mudança normal com mudança padrão. Mudança padrão é aquela pré-autorizada, mudança normal é a normal, né? Que passa por todo o processo. E tem uma outra que eu não falei aí, que é a mudança emergencial, que é a mais crítica. A letra D é a resposta, né? Aquela diferença entre gerenciamento de mudança organizacional versus controle de mudança. Controle de mudança, que é o que a questão estava falando, realmente ele lida apenas com os aspectos de produtos e serviços, ok? Gerenciamento de mudança organizacional lida com toda a organização. E letra E é o conceito lá, né, de quem participa dessa prática, quem autoriza as mudanças. Agora a gente chama de autoridade da mudança, certo? Change Authority. Beleza, vamos para a próxima. Mais uma questão sobre a ITIL 4, dessa vez sobre Release Management, gerenciamento da liberação. Vamos lá, pessoal. Sobre a prática de gerenciamento de liberação da ITIL 4, assinale a alternativa correta. Letra A. O objetivo da prática de gerenciamento de liberação é disponibilizar para uso serviços e recursos novos, sendo que qualquer alteração é tratada pelo controle de mudança. Essa letra A está errada, pessoal, porque é o seguinte: o gerenciamento de liberações é basicamente aquela prática onde você decide como, quando, de que forma você vai liberar pacotes de serviços ou mudanças de serviços para os seus usuários. Um pacote de liberação, ele pode ter ali dentro várias mudanças, né? Porque, afinal de contas, eu estou liberando uma versão nova do meu serviço para os usuários. Então, claro que ele vai ter várias mudanças ali dentro que foram implementadas. E cada uma dessas mudanças, elas foram, dependendo do seu tipo, gerenciadas pelo controle de mudanças. Ok. Mas o gerenciamento de liberações é exatamente para empacotar tudo isso, né? De forma que você consiga liberar o que a gente chama de release package, né? De pacote de liberação para os seus usuários. Então, letra A, o objetivo da prática de gerenciamento de liberações é disponibilizar para uso serviços e recursos novos ou modificados. Então, ele meio que empacota todas as mudanças num lugar só, exatamente para ficar fácil de você liberar isso para o usuário. Novos ou modificados. Ele também, junto com o controle de mudanças, trata essas mudanças no contexto de pacotes de liberação. Então, está errado o que essa letra A fala no final. Qualquer alteração vai ser tratada pelo controle de mudanças? Não. Não. O gerenciamento de liberações, ele integra as alterações dentro dos pacotes de liberação. Falsa essa letra A. Letra B. Uma liberação, release, é uma versão de um serviço ou outro item de configuração ou uma coleção de itens de configuração que é disponibilizada para uso. Verdadeira essa letra B, pessoal. Isso aí é do glossário, mais uma vez, né? Do glossário da ITIL. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no glossário da ITIL 4. Posso até mandar aí para vocês no grupo do Telegram, tá? Quem não conseguir achar,
me acione que eu mando para vocês o PDF do glossário da ITIL, inclusive em português, né? Tem o termo em inglês, em português e a definição. Então, é exatamente isso. Uma liberação é algo, uma versão, um pacote do serviço que eu estou liberando para o meu usuário e pode ser um conjunto de itens de configuração que eu estou disponibilizando para uso. Verdadeira essa letra B. Vamos ver o erro das outras. Uma liberação pode incluir muitos componentes de infraestrutura e aplicativos diferentes que funcionam juntos para fornecer funcionalidades. Isso está verdadeiro. A documentação ela é tratada posteriormente pela prática de gerenciamento de conhecimento. Não, é isso que eu estou falando para vocês. A vantagem de você ter uma prática como gerenciamento de liberações é exatamente porque ela consegue ter a visão do todo do que você está liberando, né, da release, da versão que você está disponibilizando para os seus usuários. Isso inclui também as documentações necessárias, guias, manuais de usuário, coisas desse tipo. Então, de novo, eu posso até me integrar com a prática de gerenciamento de conhecimento para me ajudar a escrever um manual, por exemplo. Mas é de responsabilidade do gerente de liberações garantir que ele está fornecendo junto à liberação as documentações necessárias. Então, a documentação é tratada posteriormente? Não. É tratada no âmbito do gerenciamento de liberações para você já liberar com todas as documentações necessárias. Letra D. Em um ambiente DevOps, a liberação de componentes de infraestrutura, software e documentação costuma ocorrer de uma única vez, com todos os componentes fazendo parte do mesmo pacote. Errado, pessoal. Essa liberação que a gente chama de Big Bang, né? Ou seja, tudo de uma vez, você pode fazer até a comparação do modelo em cascata com o modelo ágil. E o DevOps, ele faz parte de modelos ágeis, né? É uma cultura ágil de trabalho. Qual é a cultura ágil de trabalho? É de você fazer as coisas iterativamente e incrementalmente, ou seja, fazer aos poucos, exatamente porque você tem feedback entre cada passo que você dá. Então você pensa grande, mas começa pequeno, né? Essa é a filosofia do ágil. Essa história de você fazer tudo de uma vez, como no modelo em cascata, por exemplo, aqui eu não estou falando de cascata, mas é a mesma ideia. Ah, eu vou liberar tudo de uma vez. Isso não é cultura DevOps, isso não é cultura ágil. A cultura ágil é de você fazer as coisas iterativa e incrementalmente. Eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês daqui a pouco. Nossa letra D está errada. E a letra E? O gerenciamento de liberações trata diferentes tipos de implantação, como Phased, Big Bang, Continuous e Pull. Errada essa letra E, pessoal. Por quê? Porque existe uma outra prática na ITIL, e isso você não pode confundir, que é gerenciamento de implantação. Então, olha só, é importante que eu vou falar agora. Na ITIL V3, a gente tinha gerenciamento de liberações e implantação como um processo só. Era Deploy and Release Management. Era uma coisa só. Na ITIL 4, essas duas práticas foram separadas, inclusive em categorias diferentes. Gerenciamento de liberação, ele é esse aspecto mais estratégico, ele tem a visão do todo, ele junta vários itens de configuração, decide o melhor momento, se aquilo faz sentido de acordo com a estratégia do usuário, para você liberar esses componentes ou uma nova versão do serviço. Gerenciamento de implantação, Deployment Management, ele é meramente o aspecto técnico. Ele é meramente você copiar arquivo de um lugar para o outro, fazer o deploy no servidor, é a parte realmente técnica disso daí. E aí realmente tem alguns tipos de implantação, por fases, de uma vez só, contínuo, isso era tratado, inclusive lá na ITIL V3, nessa parte de implantação, beleza? Então, cuidado com isso. O gerenciamento de liberações trata diferentes tipos de implantação. A implantação em si é do gerenciamento de implantação, que é outra prática, beleza? Por isso que essa letra E está errada. Então, a resposta é a letra B, né? A liberação é uma versão de um serviço ou outro item de configuração ou uma coleção de itens de configuração que eu estou disponibilizando para uso. Isso é do glossário, beleza? Então tá aqui os comentários. Letra A, relembrando, né? Aquela história que
Gerenciamento de liberação só disponibiliza serviços novos? Não, também disponibiliza serviços alterados. O erro da letra C, a liberação também inclui documentação, não é só a parte técnica. Qual é o erro da D? No ambiente DevOps, eu tenho liberações independentes e pequenininhas para cada componente, não é aquela coisa cascata de uma vez só. E o erro da letra E é que as implantações são gerenciadas pelo gerenciamento de implantação. O gerenciamento de implantação é como se ele fizesse parte do gerenciamento de liberação, que é algo maior. Então é como se o Release Management ele fosse tudo isso daí que vocês estão vendo nessa figura. E o gerenciamento de implantação ele é só o deploy. Ele é só realmente a implantação técnica em algum equipamento, em algum servidor, em algum componente da sua infraestrutura. Então, essa história do DevOps era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso ter deploys, né, implantações independentes, iterativas e incrementais. Eu não tenho um único deploy gigantesco. Eu tenho uma implantação aqui, uma implantação ali, que eu vou gerenciando com o meu controle de versões, beleza? Tem a ver com exatamente aquela letra D, né? Em um ambiente DevOps, pode haver liberações independentes para cada componente. Implantações independentes para cada componente. Eu não preciso necessariamente fazer uma release só. Nessa figura aí, eu estou juntando vários deploys e fazendo um único release. Mas eu poderia ter para cada deploy um release, para cada deploy um release. Inclusive, tem sistemas aí que tem vários releases por dia. Vários num dia só. Geralmente, organizações que adotam uma cultura mais ágil de trabalho. Beleza? Muito bem. Vamos fazer a transição aqui desse bloco. No próximo bloco, que eu acho que vai ser o nosso último, a gente vê as questões remanescentes aí dos meus assuntos, pessoal, desse simulado. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos para o último bloco aqui do nosso simulado. Eu estou trazendo duas questões de contratações de TI e uma questão de Python, né? Eu falei para vocês que na nossa divisão Python ficou comigo, uma linguagem que eu uso bastante e que eu gosto muito também. Agora, sobre contratações de TI, é importante ressaltar o seguinte: você vai fazer uma prova da CGU. A CGU ela é o órgão central de controle da administração pública federal. O que isso significa? Significa que você vai lidar muito com contratos, porque muito do controle da administração pública se dá em cima de contratos de bens ou serviços. No caso de TI, né, bens ou serviços de TI. Você pode ver no setor aí de transparência aí dos ministérios, por exemplo, que a área de TI sempre é uma das mais caras em qualquer órgão. Porque os contratos de TI são muito caros, pessoal. É muito equipamento, é muito software, é muita licença, né? Muito licenciamento que você tem que adquirir e coisas desse tipo. E tudo isso são contratos que você estabelece com fornecedores. E aí, todo lugar que tem muito dinheiro, muito fluxo financeiro rolando, você pode imaginar que tem também uma alta tendência de problemas, de corrupção, de desvios, de superfaturamento. Então, muito do controle que você vai ver, eu sei porque eu sou auditor, então eu já auditei muitos contratos de TI, só que eu também já fui gestor de ministério, etc. Então, eu também já fui muito auditado. Graças a Deus, né, porque eu sou um cara muito sério, nunca tive nenhum problema com meu CPF, você pode pesquisar aí. Mas a gente vê muitos problemas nos ministérios, principalmente nos ministérios menores, que o pessoal, enfim, acha que o controle não vai chegar lá, mas uma hora o controle chega. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A CGU tem essa característica, então eu acho que é um assunto que pode vir pesado na sua prova, beleza? Então, já fica a minha dica aí, se desses assuntos aqui que a gente está vendo, se um que eu daria especial atenção é esse de contratações de TI, beleza? Vamos lá. A gente sabe que contratos de TI na administração pública federal, eles são disciplinados pela Instrução Normativa 01 de 2019. E é sobre isso que a questão fala. E ela está falando sobre a aplicabilidade da IN. Quem é obrigado a utilizar a IN 01 de 2019 dentro do CISP? O CISP é esse sistema de órgãos e unidades de tecnologia da informação da administração pública federal. Só que ele é composto por vários sub-órgãos, digamos assim, com classificações diferentes. E é sobre isso que a questão está falando. Vamos lá. Sobre a aplicabilidade da IN 01 2019,
O seu uso é obrigatório pelos órgãos e entidades do CISP. Realmente, você é obrigado a utilizar. Sendo que, vamos lá, então vamos ver como é que isso é constituído. Letra A, o órgão central é a Presidência da República. Falso. O órgão central do CISP é a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. É de lá que vem todas essas normas, todos os modelos, os templates, os padrões. É ela que disciplina como é que a tecnologia da informação vai funcionar na administração pública federal, nos ministérios e nos outros órgãos do governo, beleza? Então, o órgão central não é a Presidência da República. A Presidência da República faz parte do CISP, mas não é o órgão central. Letra B. Órgãos setoriais são as unidades de TI dos ministérios e dos órgãos de tribunais de contas. Errado. Tribunal de Contas não tem nada a ver com CISP, pessoal. Tribunal de Contas da União, por exemplo, o TCU, é outro poder, né? É uma coisa independente, até porque tem que ser independente mesmo, porque afinal de contas ele vai controlar, né? Ele vai fazer o controle externo, ele vai auditar o seu órgão. Então, como é que ele pode fazer parte né, do próprio sistema que está sendo auditado? Então, não tem nada a ver. Está errado essa letra B. Órgãos setoriais são as unidades de TI dos ministérios e da Presidência da República. Então, aquela unidade de TI central mesmo do ministério, então, por exemplo, Ministério da Economia, é onde eu trabalho, né? O Tesouro Nacional faz parte do Ministério da Economia. Ele tem a sua diretoria de TI, a famosa DTI, né? A Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Economia é o seu órgão setorial de TI, beleza? Letra C. Órgãos seccionais são as unidades de TI das autarquias e das fundações públicas. Aí tá certo. Por que tá certo, professor? Porque é a definição, tá no decreto. Ele define dessa forma. Ele chama de órgãos seccionais as unidades de TI das autarquias e das fundações públicas. Então, por exemplo, autarquias como Banco Central ou análogas a autarquias, né? Como, por exemplo, as agências de regulamento, elas... aquela coisa... Aí eu não quero entrar muito nessa seara, porque aí a gente já entra no direito administrativo da coisa, não é muito minha área. Mas são órgãos que, se não são autarquias, são análogos a autarquias, certo? Mas aí já entra na teoria de direito administrativo. As unidades de TI desses órgãos é o que a gente chama de órgãos seccionais do CISP. E por fim, ali na letra D, porque a letra E, eu já vou direto para a letra E aqui, pessoal. Órgãos paraestatais não existe. Tá? Simplesmente não existe no CISP, não existe essa definição. Foi simplesmente aí uma alternativa lixo aí que eu coloquei para vocês. Não caia nesse tipo de pegadinha, tá? Órgãos paraestatais no CISP não é definido no decreto. Agora, o que é definido no decreto, que está na letra D, são os órgãos correlatos. Os órgãos correlatos, eles são definidos no decreto como órgãos formalmente constituídos e desconcentrados de unidades setoriais ou seccionais. O que é que isso quer dizer? Veja, eu tenho um órgão setorial, que é a minha unidade de TI do Ministério da Economia, por exemplo, ou do ministério qualquer, Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, o ministério que eu trabalhei uma época. Você tem lá a unidade de TI, que é a oficial, digamos assim, daquele órgão, daquele ministério. Só que dentro daquele ministério você pode ter subunidades de TI. Às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. Você tem, por exemplo, é o caso do Tesouro Nacional, né? A unidade de TI do Ministério da Economia é a Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Economia. Só que o Ministério da Economia é um monstro. Tem zilhões de órgãos, de sub-órgãos ali dentro. A Receita Federal é do Ministério da Economia. O Tesouro Nacional é do Ministério da Economia. Acho que a CVM também é, e assim por diante. Então, você pode ter sub-órgãos ali dentro, e esses sub-órgãos eles têm as suas unidades de TI. O órgão que eu trabalho, por exemplo, que é o Tesouro Nacional, eu trabalho na coordenação de sistemas desse órgão. É uma unidade de TI. Só que ela é desconcentrada, é como se fosse um órgão paralelo dentro daquela unidade maior. Então, são esses órgãos correlatos. E aí a letra D fala, né? Órgãos correlatos são unidades informais? Não, não tem nada informal. Tudo tem que ser formalizado por lei, tá, pessoal? Não existe órgão criado de boca. Isso não existe. No direito administrativo, no direito constitucional, isso não existe. Então não existe essa coisa de unidades informais, porque eu criei aqui dentro do meu órgão. Órgãos correlatos são unidades formalmente constituídas, porém desconcentradas, ou seja, paralelas dentro, né, como se fossem sub-órgãos dentro dos órgãos setoriais e seccionais. Então,
O único que definiu corretamente aí nessa questão foi a letra C. Órgãos seccionais são unidades de TI das autarquias e das fundações públicas. Tá aqui para vocês o comentário, né? Resumindo tudo isso que eu falei. O sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação, famoso CISP, né? Apesar da sigla não bater com a descrição completa, mas é o famoso CISP, Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, que foi definido nesse decreto que eu estou falando, né, desde o início. Ah, tá no decreto, tá no decreto. É esse daí, né, 7579/2011. Ele define os seus órgãos da seguinte maneira. Órgão central é a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Antigamente era outro, não era, era SLTI, né, Secretaria de Logística e tal, mas hoje em dia, né, 2022, esse órgão mudou de nome depois que o governo mudou, né, o governo atual, né, de Bolsonaro, depois que mudou, teve toda uma reformulação, a gente chama isso hoje de Secretaria de Governo Digital, a famosa SGD, do Ministério da Economia. Os órgãos setoriais são as unidades de TI dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República. Os órgãos seccionais são as unidades de TI das autarquias e das fundações públicas. Foi a letra C, que é a resposta da questão. E os órgãos correlatos são as unidades desconcentradas e formalmente constituídas de TI nos órgãos setoriais e seccionais. Então é aquilo que eu falei para vocês, os órgãos correlatos é como se fosse uma sub-TI. Eu tenho a TI e às vezes eu tenho ali dentro sub-unidades relacionadas à tecnologia da informação desconcentradas, né? Desconcentração é isso, né? A gente estuda no direito administrativo. É quando você tem subdivisões paralelas ali dentro do mesmo órgão, só que formalmente constituídas, ok? Letra C, a resposta dessa questão, que definiu corretamente seccionais, né? Órgãos seccionais. Então, cuidado com isso. Nesse decreto daí, vocês podem ver essas definições. Na própria IN 01/2019, ela fala sobre esses órgãos, e aí você pode, eventualmente, encontrar, você pode cair na sua prova aí da CGU, esses produtos cartesianos aí, né? Eles tentam embaralhar essas definições para confundir você. Então você tem que ter isso bem guardado na sua memória, ok? Vamos para a próxima. Sobre o artigo 2º da IN 01/2019, que define um conjunto de termos, assinale a opção correta. Então, logo no artigo 2º da norma, a gente tem uma série de definições. E é sobre isso que a questão está perguntando. Vamos ver quais são as definições aqui que estão erradas e qual é a definição certa. Letra A. Solução de TI é um conjunto de bens ou serviços que executam processos de negócio. Aí aqui, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu coloquei uma pegadinha, né? Talvez alguns de vocês tenham caído. Essa letra A tá errada, porque solução de TI é um conjunto de bens e ou serviços definido lá na norma que apoiam processos de negócio. A solução de TI, ela não necessariamente executa o processo de negócio finalístico por si só. Então, assim, do ponto de vista da IN 01, a solução de TI ela é considerada um apoio. Ela não é o próprio negócio. O que faz sentido, né? Geralmente a tecnologia ela vem para apoiar. Então, solução de TI são conjuntos de bens ou serviços que apoiam processos de negócio. Letra B. Processo de negócio são atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas que entregam valor para o cidadão ou apoiam outros processos de suporte ou de gerenciamento do órgão ou entidade. Aí essa letra B está certa, pessoal. Por que está certa? Porque está lá no artigo 2º, tem uma definição de processo de negócio, que é exatamente essa. O que você poderia ter se confundido é o seguinte, é porque a forma como a IN define processos de negócio é um pouco diferente da forma como BPM, que é outro assunto que vocês vão ver aí com o professor Rafael, define processos de negócio. Porque lá em BPM, processos de negócio, eles são realmente os processos finalísticos, aqueles que você entrega valor diretamente, etc. Tem umas subdivisões lá, né? Processos primários, processos secundários, mas a gente costuma associar processos de negócio a essa entrega finalística de valor.
Mas aqui na IN, processo de negócio é definido como atividades que entregam valor diretamente para o cidadão, mas também podem ser processos de apoio, de suporte ou de gerenciamento. Então, tudo isso ele considera processos de negócio. Então, vou ler de novo. São atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas que entregam valor para o cidadão, ou apoiam outros processos de suporte, ou apoiam processos de gerenciamento do órgão ou entidade. Tudo isso ele considera processos de negócio. Está lá nas definições do artigo 2º, é a resposta da letra B. A resposta dessa 8ª é a letra B, ok? Vamos ver o erro das outras. Critérios de aceitação são parâmetros subjetivos na visão do usuário, utilizados para verificar se um bem ou serviço recebido está em conformidade com os requisitos. Letra C está falsa, você já deve ter matado a charada aí, porque critérios de aceitação sempre devem ser parâmetros objetivos, parâmetros mensuráveis, que quando você recebe o serviço ou o bem, você consegue avaliar objetivamente. Não pode ser algo subjetivo, do tipo, tá bom ou tá ruim. O que é bom ou ruim? Não, aí depende do nível que você especificou. Então tem que ser parâmetros objetivos e mensuráveis. É errada essa letra C por causa disso. Letra D. A área requisitante é uma unidade do órgão ou entidade que demanda a contratação de uma solução de TI, mas que não pode ser a própria área de TI. A questão ela começou certa e terminou errada. Essa letra D está falsa porque a área requisitante realmente é quem demanda a contratação, mas muitas vezes é a própria área de TI. E eu diria mais, a área de TI é uma das maiores requisitantes de soluções de TI, por incrível que pareça. Então ela mesma aparece como área requisitante, porque tem muita coisa, pessoal, de TI que somente a própria área de TI pode requisitar. E são coisas necessárias. Tipo assim, toda a área de TI hoje trabalha com virtualização, por exemplo, ou com containers, Kubernetes, né? Coisas que vocês vão ver aí com o professor Rafael, por exemplo. Então, todo órgão de TI hoje tem, por exemplo, uma VMware da vida como solução de virtualização. Quem vai demandar esse tipo de solução, pessoal? Você acha que vai ser a área de negócio? Você acha que vai ser o setor de contabilidade do seu órgão que vai demandar isso? Você acha que vai ser o setor de RH que vai demandar uma solução de VMware, de virtualização? Não, óbvio que não. É a própria área de TI que requisita esse tipo de solução. Agora, obviamente, ela tem que justificar essa requisição de acordo com o PDTI, o planejamento estratégico, né? Ele tem que estar alinhado à estratégia do órgão. A TI ela não pode começar a simplesmente requisitar soluções para si própria porque ela acha que é bonito, né? Porque ela acha que aquilo é tecnicamente elegante ou algo desse tipo. Não, ela tem que solicitar soluções que estejam alinhadas à estratégia do órgão. Agora, ela pode aparecer como área requisitante nesses casos? Sim, pode. Inclusive, de novo, né, um parênteses aqui para vocês. Eu já auditei muitos contratos e já fui muito auditado. Um dos maiores problemas que a gente pega é exatamente essa falta de alinhamento nos contratos. Então, o órgão começa a demandar, por exemplo, a área de TI começa a contratar soluções para si própria sem justificar. E aí, esse é um dos maiores, uma das maiores suspeitas, né, para nós auditores. Você começa a olhar e dizer assim, peraí, quem pediu esse negócio daqui? Ah, é uma solução de 2 milhões, de 5 milhões, né? Valores altos. E aí você vai ver, é a empresa do cunhado do cara lá. Aí a gente, o que acontece? Manda pro TCU, manda pra polícia, manda prender, se for o caso. É só você pesquisar aí. Você vai encontrar várias notícias aí de escândalos e corrupções em ministérios. Começa desse jeito. Começa conosco. Começa com você, quando você for auditor. A gente pega o contrato e vê, peraí, a primeira coisa que você vai ver são coisas básicas. Quem assinou, quais são as datas, qual é o alinhamento. Se não tem assinatura, se não tem data, se não tem alinhamento, você começa a partir dali a destrinchar aquele contrato. Então, a área de TI, voltando aqui, né? Isso foi só um parênteses. A área de TI, ela pode aparecer como requisitante de uma solução, mas ela tem que alinhar e justificar, beleza? Então, se a letra D está errada, diz que não pode ser a área de TI, pode. Letra E, requisitos são um conjunto de características e especificações necessárias para definir
a solução a ser contratada e não o termo de referência. A solução a ser contratada, ela é definida por um conjunto de características e especificações que a gente chama de requisitos. O termo de referência é o documento que formaliza tudo isso. Beleza? Então, é errado essa letra E por causa disso. Resposta à letra B. Então, relembrando aqui, na letra A, solução de TI apoiam processos de negócio, não executam diretamente. Na letra C, o erro é que critérios de aceitação são parâmetros objetivos e mensuráveis e não subjetivos. Letra D, a área de TI pode ser também a requisitante. E a letra E, requisitos, eles definem a solução a ser contratada e não o termo de referência. O termo de referência é só o documento que formaliza tudo isso. A resposta é a letra B, aquela que define corretamente o que são processos de negócio como um todo. Muito bem, pessoal. Então vamos para a nossa última questão aqui do nosso primeiro simulado da CGU. Uma questão bem simples sobre Python. Como eu falei, o nível de dificuldade, de profundidade de cada um desses assuntos, pessoal, eu estou tentando variar, né? Até porque eu acho que para um órgão como a CGU, os assuntos eles não têm a mesma importância relativa, né? Então, por exemplo, eu acho que desses assuntos aqui que eu mostrei hoje para vocês, os assuntos mais focados em gestão, como por exemplo, gestão de contratos de acordo com a IN 01, são extremamente importantes. Extremamente importantes. Porque a CGU é órgão de controle. Então ela vai se basear nas normas, por exemplo, normas de contratação, nas normas de gestão, para fazer a auditoria dos órgãos. Isso é óbvio, né? E eu falo isso a você como auditor de finanças e controle. Eu sou da carreira, eu já auditei e já fui muito auditado pela CGU. E eu sei exatamente que é assim que acontece. Então, deem bastante atenção ao assunto de contratações de TI. Já linguagens de programação mais técnicas, eu estou trazendo aqui uma primeira questão. Vai aparecer várias outras questões de Python, tá, pessoal, nos próximos simulados. Essa aqui é uma questão bem simples, é aquela para fazer o filtrão, né? Aquele filtro básico para saber se o candidato ele leu pelo menos o Wikipedia do assunto. Aqui eu estou perguntando o seguinte: qual dos caracteres a seguir é usado para fazer comentários de uma única linha em Python? A resposta é hashtag ou jogo da velha. Letra A é a resposta dessa questão. O barra barra, por exemplo, na letra B, e a letra D, né, ali com asterisco, barra, a gente usa em Java, a gente usa em JavaScript, a gente usa em C Sharp. Aquele ali da letra C lembra muito o comentário que a gente coloca em HTML. Né? A letra E, o cifrão, não tem nada a ver. Comentários de uma única linha em Python. A gente usa jogo da velha e aí que você escreve depois do jogo da velha, o compilador ignora e trata como um comentário. Beleza? Então, pequena questão de Python aqui. Tem questões que vocês vão encontrar na prova, pessoal, que são desse tipo daí, tá? É tipo, cara, vamos ver se o candidato pelo menos abriu a primeira página do Wikipedia sobre o assunto. Tem questão que é desse tipo aí, né? Toda questão que é extremamente complexa, não, tá? Agora, claro, quando a gente treina, a gente vai além para a gente ter uma margem de segurança e ficar tranquilo com qualquer tipo de questão. Mas então tá aqui, né? Para escrever comentários de uma única linha em Python, use o jogo da velha no início da linha. Para escrever comentários de várias linhas, feche o texto entre aspas triplas. Aspas triplas não, entre jogo da velha triplo, né? Então, se eu quiser um comentário de múltiplas linhas em Python, eu faço jogo da velha, né? 3 vezes, e tudo que vem no meio desses abertura de 3 jogos da velha e o fechamento, eu posso ter comentários ali de múltiplas linhas, beleza? Mas é sempre com esse esquema aí de hashtag de jogo da velha. Não é com barra barra, não é com aquele comentário no estilo de HTML, né? Com asterisco também, como em Java. É tudo com jogo da velha em Python para você fazer os comentários, beleza? Tudo bem, pessoal. Então eu acho que assim tá aí os gabaritos, né? Assim a gente fechou essa correção do primeiro simulado aí da CGU, beleza? Os próximos vão ser nessa pegada, só que vai ficando mais difícil, né? Então, assim,
A dica que eu dou para vocês é os assuntos que vocês tiveram dificuldade aqui, eles vão aparecer de novo, né? Basicamente, eu faço um ciclo aqui. Então, vai aparecer questão de padrão de projeto, vai aparecer questão de requisito, contratos de TI e essa parte de gestão e governança de ITIL vai aparecer com certeza de novo, tá? Mais questões nos próximos simulados. São 8 no total, né? Então, eu sei porque eu já fiz os simulados aí e vai aumentando a dificuldade. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: entre uma semana e outra, os que você teve problemas aqui, você tem que depurar, você tem que voltar lá nos assuntos, dar uma olhada por que você errou e, claro, né, revisar, voltar aqui no vídeo nas explicações que eu dei. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre podem me acionar ou os outros professores também lá no nosso grupo exclusivo, beleza? Acho que é isso. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima semana, no próximo simulado, pessoal. Um abraço.